Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero convidá-la e convidá-lo, desculpa, para a nossa aula de número 2. Sim, aula de número 2 da obra O Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns é o pontapé inicial, é a obra mais importante para você dar início ao estudo sobre o fenômeno da mediunidade. Daí o porquê, né, de nós estarmos debruçados por sobre essa obra, pois ela trata da origem, da ciência do espiritismo, da ciência da alma, da natureza dos espíritos, da comunicabilidade entre nós, espíritos encarnados, e os espíritos desencarnados, né? O mundo dos espíritos, onde vivem os espíritos e por aí vai. Inclusive, já dando início, né, à nossa aula de número 2, na aula anterior, nós vimos, né, interessante, Kardec, é muito interessante que Kardec já mensura, né, a extensão do universo, né? E ele nem tinha ideia, na época, da dimensão real do universo. Hoje nós sabemos que o universo, comentei isso no final, né, da videoaula passada, o universo hoje conta com bilhões de galáxias, né? Bilhões mesmo, trilhões de estrelas, e enfim. E toda essa exuberância cósmica representa 4% do que se conhece. 96% sequer temos ideia, sequer temos noção. Então é muito interessante essa perspectiva, porque, primeiro, Kardec nos lembra que o espírito existe, ele é real, portanto, ele precisa estar em algum lugar. Tudo aquilo que existe e é real e tem uma realidade física, ela demanda um lugar. Então, olha só, vejamos, acompanhemos o raciocínio do Allan Kardec. Estamos no Livro dos Médiuns, obviamente, na primeira parte, Noções Preliminares, no capítulo 1, Há Espíritos. Em certa altura, Kardec ele disserta o seguinte, ainda acerca, né, da incomensurabilidade do universo, né, o tamanho majestoso do universo, lembrando que ele não tinha a real perspectiva do tamanho do universo que a ciência tem hoje. Mas ele já sabia da imensidão do cosmos. Né? Daí ele escreve, por qual privilégio injustificável esse grão de areia imperceptível que não se distingue nem por seu volume, nem por sua posição, nem por um papel particular, seria o único povoado por seres racionais? Lembrando do nosso pálido ponto azul, né? Lembrando a Terra na perspectiva de um pequenino grão de areia solto na imensidão do espaço. Né? A razão se recusa a admitir essa inutilidade do infinito e tudo nos diz que esses mundos são habitados. Aqui, claro, a abstração do senhor Allan Kardec, né, de que os mundos são habitados. Muitos devem ser, com certeza, mas a ciência até agora não detectou nenhum deles. Né? É muito importante entender isso, e é importante entender aqui que nós estamos nessa leitura em meados do século XIX. Já passaram-se quase 2 séculos. Né? A ciência já avançou muito com relação a isso. Então, na perspectiva material, muito embora em função da imensidão do cosmos, da imensidade do espaço e do tempo, muitos mundos devem servir de morada para seres na carne como nós, esses mundos ainda não foram descobertos, tá? Agora, no tocante à realidade do espírito, olha só, no tocante à realidade do espírito, aí sim, do espírito, né? É o ser que não necessita, na verdade, ele não possui um corpo físico.
Então Kardec, sobre isso, ele aponta o seguinte, ele pontua o seguinte: a doutrina da localização das almas, não podendo estar de acordo com os dados da ciência, uma outra doutrina mais lógica, lhes assinala por domínio, não um lugar determinado e circunscrito, mas o espaço universal. É todo um mundo invisível, no meio do qual vivemos, que nos rodeia e nos acotovela sem cessar. Eis então definido o mundo dos espíritos. É um mundo invisível para nós, obviamente. É um mundo maior, pois nós estamos inseridos nele. Muito interessante, Kardec lembra aqui, não um lugar determinado, eu vou repetir, não um lugar determinado e circunscrito, mas o espaço universal. É todo um mundo invisível, no meio do qual vivemos. Esse mundo nos cerca, nos adgencia, esse mundo nos acotovela. Na teoria do conjunto, né, na teoria dos conjuntos, é como se o mundo dos espíritos, aliás, matematicamente é isso, o mundo dos espíritos ele é maior e o mundo material está contido no mundo dos espíritos. Né? O pessoal afeito à matemática vai entender com mais clareza isso. Né? Kardec agora levanta e isso é interessante, porque Kardec ele vai agora, de encontro, versar sobre a teoria, muito em voga naquela época, e ainda em voga também nos dias de hoje. Parece religiosidade, mas não é. Parece teologia, mas não é. É a questão do destino da alma, né? Que até hoje nossos irmãos católicos, nossos irmãos evangélicos, eles acreditam no diabo, né? Acreditam em anjos e demônios, acreditam no destino da alma, no sentido de que ou a alma vai para o inferno ou ela vai para o céu. E isso é muito interessante porque tem muito que ver com a destinação do local da alma, do local onde ela está. Porque uma nova tese foi apresentada, né? É o espaço que nos circunda, inclusive. Mas onde ficaria, então, céus e inferno? E aí é muito interessante, E lembremos que antes dessa obra, Kardec já tinha publicado o Livro dos Espíritos, que fala muito sobre a destinação das almas, fala muito sobre o conceito de céu e inferno, fala muito sobre, enfim, essa questão de anjos e demônios. Agora, vejamos bem aqui, de modo algum, tudo nos diz ao contrário que não pode ser de outra forma. Mas, então, ou seja, a doutrina de que as almas ou os espíritos, eles estão em toda parte, eles povoam o espaço não circunscrito e não localizado. Então, Kardec de maneira incisiva, confirma essa teoria, né? Quando ele diz: tudo indica, tudo mostra que não pode ser de outra forma. Mas então, em que se tornam as penas e as recompensas futuras, se lhes tirais os lugares especiais? Os lugares especiais seria o céu e o inferno, né? Os lugares ditosos, morada perpétua dos bons espíritos, e o inferno fumegante, morada dos maus espíritos, dos espíritos perversos. Né? De onde ficariam então esses lugares? Né? E olha só, notai que a incredulidade com respeito a essas penas e recompensas está geralmente provocada porque se as apresenta em condições inadmissíveis. Mas dizei em lugar disso que as almas tiram sua felicidade ou sua infelicidade de si mesmas, que sua sorte está subordinada ao seu estado moral e que a reunião das almas simpáticas e boas é uma fonte de felicidade que, segundo seu grau de depuração, penetram
e entreveem as coisas que se apagam diante das almas grosseiras, e todo mundo o compreenderá sem dificuldade. Dizei ainda que as almas não chegam ao grau supremo, senão pelos esforços que fazem por se melhorarem e depois de uma série de provas que se prestam à sua depuração, que os anjos são as almas que alcançaram o último degrau, o qual todos podem chegar a atingir com a boa vontade e muito trabalho, né? Que os anjos são os mensageiros de Deus encarregados de velar pela execução dos seus desígnios em todo o universo, que são felizes com suas missões gloriosas, e dareis à sua felicidade um fim mais útil e mais atraente do que aquela de uma contemplação perpétua. Não é a teoria da alma num paraíso inerte, num paraíso com uma verdadeira inércia, sem nada a fazer, sem trabalhar, sem nenhum propósito a não ser a contemplação. Essa teoria já caiu por terra há muito tempo, claro, eu estou falando no âmbito da doutrina espírita. Claro que se porventura você for católico, ou for um evangélico, que porventura estivesse nos ouvindo e assistindo, claro que você provavelmente não vai concordar com isso, porque você está fundamentado em outros princípios. Mas a doutrina espírita, dotada de uma fé raciocinada e baseada, outros sim, em fatos, evidências e toda uma fenomenologia, nos mostra que não. O conceito de céu e inferno é muito diferente, muito diferente. Aliás, você que está nos acompanhando aqui já há muito tempo, lembra que nós acabamos de investigar, acabamos de estudar o livro O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. E lá sim, nessa obra, todas as 138 aulas estão disponíveis nessa plataforma. Lá nós vamos ter uma ideia muito mais real sobre céu e inferno, penas e gozos, recompensas e castigos, e que na verdade não tem recompensa nem castigo, tem causa e efeito, ações e reações, causas e consequências. E aí nos mostra um universo muito mais lúcido, muito mais lógico, muito mais dotado de razão, não é? Bom, perpétua, dizei enfim, ele falou, retomando aqui o texto, né? Kardec havia falado da definição de anjo, e ele lembra que dizei enfim que os demônios não são senão as almas dos maus ainda não depurados, mas que podem chegar a ser como as outras, ou seja, a dos anjos. E isso parecerá mais conforme a justiça e a bondade de Deus do que a doutrina de seres criados para o mal e perpetuamente devotados ao mal. Ainda uma vez, eis aí o que a razão mais severa, a lógica mais rigorosa, o bom senso, em uma palavra, podem admitir. Muito interessante, né? Tudo se resume então a nós, espíritos imortais que somos, que vamos evoluindo, né? De encarnação a encarnação, né? De reencarnação a reencarnação, vamos evoluindo, vamos aprendendo, vamos nos depurando, vamos compreendendo que o caminho natural, é o caminho do bem, é o caminho do amor, é o caminho da caridade, é o caminho de ajuda ao próximo, é o caminho da concórdia, é o caminho da mansuetude, da gentileza, da bondade infinita do amor ao próximo. Enquanto que nós sabemos também que ao lado do bom está o mal também, né? O criminoso, o assassino, o estuprador, o bandido, né? O ladrão, aquele que causa o mal, aquele que causa o terror, aquele que mata, que assassina. Enfim, é uma dualidade, né? Tal qual o yin e o yang, né? Lá da cultura oriental, mas que a ideia da evolução, ou melhor dizendo, a verdade da evolução, nos mostra
que mesmo esses espíritos ainda que se comprazem no mal, né, que se comprazem ainda no crime, eles vão evoluir, tal qual aquela música do cancioneiro espírita. Um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar. Isso dá realmente uma perspectiva muito mais pura, né? Uma perspectiva muito mais acurada do que é o espírito, de onde ele vive, qual a sua destinação. Isso é muito mais lógico, mais racional. E a conclusão que Kardec tira aqui depois dessas reminiscências, né? Olha a conclusão que Kardec tira. Ora, essas almas que povoam o espaço são precisamente o que se chamam espíritos. Os espíritos não são, pois, outra coisa senão as almas dos homens despojadas de seu envoltório corporal. Então, os espíritos nada mais são do que as almas de homens e mulheres que já habitaram a Terra. Somos nós, aliás. Eu, você, somos espíritos. Quando nós desencarnarmos, nós seremos os espíritos que estaremos povoando o espaço. Pode ser aqui mesmo, pode ser, você pode continuar por um bom tempo na casa onde você viveu por longo tempo, você pode perambular por algum outro lugar, ou você pode ir para a órbita da Terra, pode visitar a superfície da Lua, pode ver outros mundos, o espaço. E olha que bonito isso, que estimulante. A nossa morada passa a ser o espaço infinito. Isso é muito interessante, isso é muito interessante mesmo, muito interessante. No item 3, já do capítulo 1, Kardec nos lembra o seguinte, a respeito dessa realidade, né? Isso é verdade, não é senão uma teoria mais racional do que a outra, ou seja, a teoria das penas e dos gozos predeterminados, né? A teoria de que seres já foram criados para o mal, os demônios, enquanto que seres foram criados para o bem, os anjos. Mas se todos foram criados por Deus, por que Deus criaria demônios? Não faz realmente sentido nenhum. Então, isso é verdade, não é senão uma teoria mais racional do que essa outra. Mas já é muito que uma teoria não contradiga nem a razão, nem a ciência, se além do mais ela está corroborada pelos fatos. Tem para si a sanção do raciocínio e da experiência. Esses fatos nós os encontramos nos fenômenos das manifestações espíritas, que são assim a prova patente da existência e da sobrevivência da alma. Mas, entre muitas pessoas, aí se detém a crença. Admitem bem a existência da alma e, por conseguinte, a dos espíritos, mas negam a possibilidade de se comunicar com eles, pela razão, dizem, de que seres imateriais não podem agir sobre a matéria. Essa dúvida está fundada na ignorância da verdadeira natureza dos espíritos, da qual se faz geralmente uma ideia muito falsa, porque são imaginados erradamente como seres abstratos, vagos e indefinidos, o que não são. E aí Kardec vai nos lembrar da realidade física do espírito, da realidade de que o espírito, e aí nessa hora é preciso apelarmos para a ciência espírita, né? A ciência espírita nos demonstra, nos ensina de que nós, seres imortais, eu, você que está me vendo agora no momento, nós encarnados, nós, na verdade, estamos agora participando de duas realidades. Nós somos espíritos imortais, esses seres de que nós acabamos de falar, de comentar, mas nós somos também matéria. Estamos vivenciando a nossa vida num corpo físico. Está aqui o meu, você tem o seu corpo físico e cada um, encarnado ou encarnada, tem o seu. A questão é que a natureza dessa união, dessa relação entre espírito e matéria é um pouquinho mais complexa.
Temos o espírito, que está ligado ao corpo físico através de uma outra, digamos assim, de um outro elemento chamado perispírito. Então, na ciência espírita, nós admitimos a existência do perispírito, que Kardec define aqui, ó, Kardec define da seguinte forma, olha, além desse envoltório material, o espírito tem um segundo, semimaterial, que o une ao primeiro. Na morte, o espírito se despoja deste, mas não do segundo, ao qual damos o nome de perispírito. Esse envoltório semimaterial que afeta a forma humana constitui para ele um corpo fluídico, vaporoso, mas que, por nos ser invisível em seu estado normal, não deixa de possuir algumas das propriedades da matéria. Então tem aqui a definição de perispírito, que é um assunto interessantíssimo, maravilhoso e que é a chave para a compreensão da natureza do espírito, para a compreensão de todos os fenômenos espirituais, mediunidade, telecinese, desdobramento, dupla vista, sonambulismo, o passe espiritual, né, o passe magnético, o passe misto, a dupla vista, como eu já falei. Então, todo fenômeno, os fenômenos de emancipação da alma, todos esses fenômenos têm por base a natureza do espírito, do perispírito, do espírito e perispírito também. Hoje nós sabemos que o perispírito faz parte do espírito. O perispírito, na verdade, é emanação do espírito, é indisjunto. Kardec lembra, por exemplo, que quando nós morremos, quando nós desencarnamos, o perispírito ele sobrevive à morte física, ou seja, o corpo físico é abandonado, mas espírito e perispírito, uma vez que pertencem ao mesmo sistema, sobrevive à alma. Kardec, na época, definiu o perispírito como um envoltório semimaterial. Muito já se descobriu acerca das pesquisas sobre perispírito até os dias de hoje, né? Mas isso é assunto, fiquem tranquilas e tranquilos, que é assunto que nós veremos no tempo correto, no tempo certo. Não vamos nos adiantar aos fatos. Nós não conhecemos, tá aqui, ó, Kardec continua, né? Aqui no item 3, nós não conhecemos a natureza íntima do perispírito, mas supondo-o formado de matéria elétrica ou outra tão sutil, por que não teria a mesma propriedade estando dirigido por uma vontade? Aqui Kardec lembrando que nós não conhecemos a natureza íntima do perispírito, de fato até hoje não conhecemos, mas as pesquisas já adiantaram muito, as pesquisas, os estudos já muito nos esclareceram acerca disso. Eu vou dar só vamos encerrar a aula de hoje, eu vou dar só uma pequena, digamos assim, cenas dos próximos capítulos. Hoje o perispírito ele é tido como um campo, ele é tido como parte do próprio espírito, mas é algo que é emanado do espírito, ou seja, é gerado pelo próprio espírito, então é parte do próprio espírito, mas que ele é o gerente das relações. Esse campo que nós chamamos campo perispiritual é o gerente das relações entre espírito e matéria. É esse campo que modela o corpo físico, é esse campo que liga o espírito à matéria desde a concepção, né, na célula zigótica. Não se preocupem, nós vamos falar posteriormente muito sobre isso. É esse campo que mantém as propriedades do nosso organismo, é esse campo que cuida da manutenção do nosso corpo físico, cuida da energia distribuída entre todas as células do nosso corpo físico, gerencia os padrões energéticos que aurimos da nossa nutrição, da respiração, do sol, enfim, do ar que respiramos e de muitas outras formas, na interação entre outros espíritos. Haja vista que todo espírito tem um perispírito,
for espírito, tem que ter perispírito. Então, se estamos próximos a um espírito, já ocorre uma interrelação, uma interrelação entre uma interseção de perispírito a perispírito, e por perispírito ser um campo, todo campo ele tem força, todo campo ele interage, portanto, um espírito próximo a outro espírito, quer dizer que o perispírito está em interseção com o perispírito do outro espírito. Isso causa muitas consequências, interações, reações, relações, o que explica os efeitos da aproximação de um espírito, o efeito de mesmo de encarnado para encarnado, quando existem certas pessoas que você fica perto e ela é agradabilíssima, ela lhe causa bem-estar, e existem outras pessoas que você, estando perto, você não se sente bem, você tem distúrbios, às vezes gástricos, aparece dor de cabeça, você tem mal-estar. Já passaram por isso? Você nem conhece a pessoa, você nunca falou com ela, está perto, mas você não se sente bem. E o contrário também, como eu já falei, você também não conhece, nunca falou, está perto, mas sente aquele bem-estar. É essa interação de perispírito a perispírito. Kardec, em certa altura, vai dizer, olha, o estudo do perispírito é a chave para a compreensão de todo o fenômeno espiritual. Fiquem tranquilas e tranquilos, porque perispírito é algo que haveremos de estudar muito, muito mesmo. Bom, mas por hoje é só, a aula já se estendeu um pouquinho, já estamos a quase meia hora de aula, né? E, enfim, eu vou encerrar por aqui a aula 2 e estamos só começando, tá bom? Beijo no coração de todas e todos, amemo-nos como Jesus nos amou e cuidem uns dos outros, cuidemos uns dos outros, isso é fundamental. Tchau, gente, até a nossa próxima videoaula.